Vamos para os 5 passos que fazem o homem obter a sua salvação? Vamos lá? O primeiro deles é: reconheça que é um pecador. Reconhecer que é um pecador. Ou seja, em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma coisa gravíssima isso, dita pelo apóstolo Paulo. E o pecado não é somente o mal que nós praticamos. O bem que deixamos de praticar também é pecado. E existe ainda uma sutileza no assunto chamado pecado, que é quando nós praticamos o bem, mas não motivados para a glória de Deus, motivados para a nossa própria glória, nossa própria reputação. Também isso é pecado. Você vê, por exemplo, na palavra de Deus, o Senhor Jesus, referindo-se em Lucas 18, de um homem que estava fazendo oração. Era um fariseu. E ele estava fazendo uma oração. Mas na oração ele se auto-justificava, se auto-engrandecia, e mesmo que estivesse fazendo algo religioso, algo admirável, que é fazer oração, disse Jesus que ele foi para casa condenado, fazendo oração. Então, o pecado tem sua sutileza muito séria, não é? E que nós devemos estar atentos. Então, alguém dizer que não é um pecador, alguém dizer que não está comprometida a sua vida espiritual, é por um desconhecimento ou por uma insistência no erro. Porém, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, não importa se você não se vê como pecador. Não importa também se você não se sente como um pecador. O que importa é o que Deus declara. E Deus, o Criador, aquele que inspirou a Escritura Sagrada, este mesmo Deus afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não depende do que eu percebo sobre mim mesmo, nem do que eu sinto sobre mim mesmo. O que importa nessa questão, nessa avaliação, é o que Deus afirma na sua palavra. E em Romanos capítulo 3, verso 9 a 12, diz assim, Romanos 3, 9 a 12, escrito por Paulo. Ele diz exatamente o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Muito bem. Categoricamente ficou definida a situação da humanidade, tanto de judeus como gregos, quer dizer, os judeus e os gentios, os demais povos. Isaías 53, verso 6. Este profeta, centenas de anos antes de Cristo, profetizou sobre ele, dizendo assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, veja a importância desta afirmação lá num livro dos tempos do Velho Testamento. Enfim, meu amigo, nós pecamos, né? Nós somos pecadores e, como resultado disso, nós pecamos. Nós não, como muita gente às vezes acaba se confundindo, né? O que é que vem primeiro? O pecado ou o ser pecador? O ser pecador, não é? Cada árvore produz conforme o seu fruto. Então, nós pecamos porque já somos pecadores. Então, que Deus te abençoe e você compreenda. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que é um pecador. Segundo passo, vamos acelerados. Preste bem atenção. O segundo passo é esse. Admita que você não pode salvar a si mesmo. Admita isso. Mesmo que você seja um religioso,
mesmo que você seja membro e frequentador de uma igreja, mesmo que você seja um frequentador assíduo da comunhão, do momento de comunhão da igreja, mesmo que você tenha uma vida decente, mesmo que você seja uma pessoa honrada, honesta, uma pessoa que guarda os seus mandamentos, mesmo até que você pratique a caridade e boas obras. Apesar de tudo isso que eu acabei de falar, você não pode salvar a si mesmo. E o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia diz em Tito 3:5. Paulo escreveu a Tito dizendo assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então não é por obras que houvéssemos feito. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Aos Efésios 2, verso 8 e o versículo 9, Paulo novamente diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E ainda prossegue o texto lá: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nela andássemos. Então as boas obras têm o seu lugar, têm a sua necessidade. As boas obras são o efeito e não a causa para alcançarmos a salvação. Pelas boas obras se demonstra a vida de uma pessoa que alcançou de Cristo a sua salvação. Tudo começa com a salvação. Então, preste muita atenção. Não é por nossas próprias obras que vamos obter a salvação. Não podemos salvar a nós mesmos. Esse é o segundo passo. É admitir isso, é muito importante. Por quê? Se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, então não haveria necessidade de um mediador, de um como Jesus, que como o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Não era necessário que ele sacrificasse, inocente que é em nosso lugar, tomando os nossos pecados. Então, os passos em direção à salvação é: primeiro, devemos reconhecer que somos pecadores. Em segundo lugar, devemos admitir que não podemos salvar a nós mesmos. O terceiro passo: perceba que os teus pecados foram colocados sobre Jesus. Olha o que disse Pedro na primeira carta, capítulo 2, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que descrição maravilhosa feita pelo apóstolo. 1 de Pedro 2, versos 21 a 24. Leia de novo depois. Que leitura, que excelência, não é? Falando da entrega do Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, a fim de obter a justiça de Deus. Que maravilha! Então, nós devemos perceber isso, que todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus naquele momento em que ele foi crucificado por nós. O quarto passo, vão se lembrando bem? Nós devemos reconhecer que somos pecadores. Segundo, não podemos salvar a nós mesmos. Terceiro, temos que perceber que Jesus já levou todos os nossos pecados. E o quarto passo, importante, crer que apenas Cristo pode salvar. Não basta olhar que Jesus levou os nossos pecados. Isso é fundamental. Mas também devemos entender que só Ele mesmo pode salvar. Ele não foi um mártir, não foi ali um acidente.
Não, não foi uma pessoa bem intencionada apenas que suportou aquela cruz. Não, 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 não. Ali estava aquele que não poderia ser outro. Não, não havia outro, a não ser o Filho de Deus que tomasse o nosso lugar. E tudo começa antes da sua própria entrada neste mundo. Quando em sonho, José, que estava desposado de Maria, sua mãe, recebe a seguinte mensagem. Escute com atenção. Mateus 1, verso 20 e 21. E projetando ele isso, José projetava deixar Maria, soube que ela ficou grávida, e não ia compreender isso com facilidade, que ela estava agora grávida do Espírito Santo de Deus. E projetando ele isso, deixar a Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus é um nome dado ao Filho de Deus entre nós, porque fala do Deus que salva. Porá sobre ele o nome de Jesus, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que maravilha! Na própria entrada de Jesus neste mundo, antes de chegar o Calvário, já estava o seu nome carregando a nossa salvação. E em Atos 4, verso 12, depois de realizar a obra entre nós, o seu ministério, ser crucificado, passado 40 dias entre nós, retornou à direita de Deus. E então, a sua igreja pregando, dizia assim, em nenhum outro há salvação. Atos 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Desde o começo a igreja já compreendeu isso, que não há outro nome. Não, nós não devemos somente perceber que os nossos pecados estavam sobre Jesus, mas devemos compreender que não poderia ser outro, somente ele poderia ser o nosso Salvador. Então, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Finalmente, eu quero que você compreenda que não existe então uma religião, ou um ritual religioso, ou uma cerimônia religiosa, ou uma peregrinação religiosa, ou qualquer outra coisa semelhante a essa, que possa tomar o lugar de Jesus. Eu termino este quarto passo lembrando daquelas palavras ditas por Tomé a Jesus. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repito. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Finalmente, depois de nós passarmos 4 passos em direção à salvação, e que são eles, os seguintes. Primeiro, reconheça que é um pecador. Em segundo lugar, admita que você não pode salvar a si mesmo. Em terceiro lugar, perceba que os seus pecados foram lançados sobre Jesus, ali naquela cruz. E em quarto lugar, creia que apenas Jesus pode salvar. Esses 4 passos anteriores lhe prepara para este quinto e último passo. E que passo é esse? Importa receber Jesus como Salvador pessoal. Porque quando a gente afirma que dia após dia, noite após noite, os pregadores falam que Jesus veio a este mundo, que Jesus morreu, isto é somente história. Mas quando a gente diz que Jesus veio a este mundo e morreu por nós,
morreu por você, morreu por mim, morreu pelos pecadores, isto não é apenas história, isto é salvação. Então, o quinto passo é este: importa receber a Jesus como Salvador pessoal. Então, é como se você comparasse assim: o homem tem fome, o homem tem sede, o homem fica doente. Mas o homem tem à sua disposição alimento, tem à sua disposição a água, tem à sua disposição o remédio. De um lado ele tem necessidade e do outro lado ele tem o recurso. E o que é que pode unir uma coisa na outra? Do lado do homem que está necessitado de fome, de sede e de saúde, do lado dele deve ter essa consciência, deve ter esse reconhecimento e deve ter uma disposição de receber este alimento, de receber essa água, de receber este remédio. Porque quando ele tem essa disposição de receber estes recursos, com o alimento ele resolve a fome, com a água ele resolve a sede, com o remédio ele resolve a doença. E por que é que as pessoas não raciocinam a respeito da sua própria vida espiritual? Se estão perdidas, se estão com a sua vida escravizadas, qual é o recurso que está à disposição? Disponível. A salvação na pessoa do Senhor Jesus. E para que uma coisa se ligue à outra, o que o homem precisa fazer? Crer, receber, tomar para si, tornar uma coisa pessoal da sua vida. Não apenas que está nos livros, não apenas que está nos lábios dos pastores e pregadores, não, ou de membros da igreja ou dos cristãos, mas tem que ser algo que se torne seu, propriamente seu. Como é que isso funciona? Em João, o Evangelho, capítulo 1, verso 10 a 13, diz: estava no mundo, falando de Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas de Deus. Aí está a realidade. Deus entrou nesse mundo. Deus se manifestou. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que deve o homem fazer? Não deve confiar na sua própria carne, na sua própria força, na sua religiosidade. Não deve pensar que esta salvação pode ser adquirida através de uma herança, de uma tradição dos pais, dos pais. Ah, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Não, não é do sangue, não é da carne, não é do sangue e também não é da vontade do varão, não é do seu próprio esforço. O homem só pode nascer de novo através do Espírito Santo de Deus. Em João 6,37, estou terminando, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E por último, em Apocalipse 3:20, verso da palavra de Deus, direcionada a uma igreja, bem verdade, a uma igreja que tinha colocado Jesus para fora da sua vida. E agora está lá Jesus do lado de fora, batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei, e com ele cearei, e ele comigo. De uma certa forma, esse texto bíblico pode ser apreciado e aplicado na sua vida. Quem sabe, Jesus está fora da sua vida, está fora do seu dia a dia, está fora dos seus planos, está fora do seu futuro, está fora de tudo que diz respeito a você. Mas é por isso mesmo que você está perdido e numa vida sem sentido e sem significado. Uma existência que não é realizada e nem satisfatória. Nessa noite, nesse momento,
você pode abrir a porta da sua vida e convidar Jesus, não para ser um visitante, não apenas para ser um hóspede, não para ocupar apenas um quarto da sua casa espiritual, mas para ser o Senhor da sua vida, o diretor da sua vida, o condutor dos seus pensamentos, das suas decisões, da sua vontade, do seu desejo. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em sua vida. Os 5 passos são esses: reconhecer que é um pecador. Em segundo lugar, admitir que não pode salvar a si mesmo. Em terceiro lugar, perceber que todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Essa é uma informação segura da palavra de Deus. Em quarto lugar, fora de Cristo não há Salvador. E em quinto lugar, precisa receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Faça isso. E queremos, e pedimos até a você, que entre em contato conosco. Sim, nos informe, porque nós queremos te ajudar a caminhar esses primeiros passos, seguindo a Jesus como Salvador. A Assembleia de Deus, o Ministério Belém, sempre tem incentivado o povo a estudar na escola bíblica dominical. E este estudo te formará como um discípulo do Senhor, te dará a formação necessária, não só a informação, mas também a formação, para você, como eu estou tendo uma oportunidade aqui essa noite, de contar para os outros o que Jesus tem feito na nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E o versículo de número 30. Quero falar com vocês nessa noite sobre a principal pergunta. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Um carcereiro, funcionário público romano, trabalhando na cadeia, na penitenciária, na prisão de Filipos, uma cidade na Grécia, recebeu para prender, e prender da forma mais dura possível, 2 ilustres prisioneiros, Paulo e Silas, companheiros pregadores do Evangelho, e que foram parar naquela prisão, foram guardados naquela prisão pelo carcereiro, cujo nome nós não encontramos aqui nessa narrativa, não encontramos o nome do carcereiro. Porém, ele tornou célebre essa profissão pelo destaque que foi dado para este encontro, um encontro que somente Deus poderia proporcionar. De um preso, de um homem solto, mas prisioneiro do pecado, com 2 prisioneiros físicos, mas libertos pelo poder de Deus. De maneira maravilhosa aconteceu, e perto da meia-noite aconteceu um terremoto, as cadeias, as prisões, as correntes se soltaram, o homem responsável pela guarda daqueles prisioneiros, não somente dos 2 missionários cristãos, Paulo e Silas, mas de todos os outros, responderia com a própria vida, caso eles fugissem. E vocês sabem dessa história. E o que diz a palavra de Deus? Quando ele se deu conta de que ele acordou, e o verso 27 diz: e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores,
que é necessário que eu faça para me salvar? Que pergunta? A pergunta principal. A pergunta mais importante que o homem pode fazer na face da terra. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele tinha razões para essa pergunta. As razões do carcereiro têm a ver com a sua própria existência física, com a sua própria execução que ocorreria com a fuga dos prisioneiros. Sim, tinha a ver com isso, sem dúvida. Salvar-se dessa morte. Porém, o impacto que teve na vida dele, a resposta de Paulo, naquela hora, Paulo e Sila, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Coisa linda, não é? Ele tinha tirado os 2 prisioneiros para fora, que evitaram o seu próprio suicídio, e estando lá fora já encaminhou-os para a sua casa, não é? A que distância era, nós não temos aqui a informação, mas por certo seria muito próximo. E tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Se a princípio ele queria somente salvar-se da execução dos romanos, agora ele queria salvar-se de uma eternidade perdida, da perdição eterna. Porque os 2 lhe pregaram a palavra de Deus e que inclui exatamente a chamada para a salvação dos pecados, a libertação para uma nova vida. A pregação fez um efeito extraordinário, um efeito que resultou na conversão daquele carcereiro, que agora há pouco, horas antes, havia executado chibatadas naqueles prisioneiros. E agora, ele mesmo, com as mesmas mãos que havia executado o castigo sobre os missionários cristãos, as mãos estavam lavando os vergões produzidos. E aquele homem, então, foi logo batizado, ele e a sua casa. E ainda diz o verso 34, uma frase que você tem que prestar atenção. Pelo amor de Deus, pare o que você está fazendo para ouvir o que diz o verso 34. Diz assim, então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que maravilha! Quando o evangelho entra na casa de alguém, a alegria entra naquela casa. Então, talvez alguns pensam que a entrada de muitos móveis novos, produtos tecnológicos, não é? Que muitos recursos materiais, novos sofás, mesas, camas, podem trazer grande alegria para uma casa. Pode trazer conforto, sem dúvida. Traz um conforto, traz uma maneira mais fácil de viver, não é? Mas isso que está escrito aqui, só quando o evangelho entra numa casa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, meu amigo, o assunto, meu irmão, minha irmã, que nós queremos realçar aqui nessa noite, me dê aí alguns poucos minutos. Trata-se dessa principal pergunta. Que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro, eu disse, tinha as suas razões para fazer a pergunta. E nós também temos. Veja o que diz o profeta Isaías 53, verso 6. Todos nós, todos nós, andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ezequiel 18, verso 4. E eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar,
essa morrerá. Romanos 3:23 são referências bíblicas, livros, capítulos e versículos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante desses 4 textos bíblicos que acabo de ler, fica bem claro para todos nós, todos estão debaixo da mesma condenação. Todos precisam da mesma misericórdia e da mesma graça de Deus. Todos nós. Em Mateus 23:37, Jesus vai a um lugar assim, de onde se pode avistar a cidade de Jerusalém, edificada sobre um monte. E daquele lugar, Jesus pronuncia as seguintes palavras. Preste atenção. São palavras do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, nas palavras do Senhor, na verdade todos nós estamos perdidos, mas ainda podemos ser salvos. O que é necessário para isso? É querer ser salvo. É fazer com que a pergunta feita pelo carcereiro alcance em nós também o mesmo desejo, o mesmo anseio. O que é necessário que eu faça para me salvar? É querer essa salvação. É não querer continuar mais do jeito que vai indo. Veja só, que se o clamor do carcereiro pode também ser o nosso, a resposta dada a ele será a mesma para nós. E qual foi a resposta? Eles, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aí você diz, mas o que quer dizer crer no Senhor Jesus? O que significa crer? Então vamos deixar isso mais claro ainda. Em João 1, verso 12, outro evangelho diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o verbo crer aí significa confiar. Confiar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ao mesmo que dizer confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. É uma confiança pessoal. Crer em Cristo é confiar nele. É entender que o seu futuro está nas mãos dele. Colocar o futuro nas mãos dele. Significa aceitar a Jesus, que você reconhece que ele te substituiu na cruz. Não é? Quando a gente entende isso, compreende que foi substituído misericordiosamente por ele na cruz, então a graça de Deus operou. E aquilo que a gente merecia não recebeu. Não é? Pela misericórdia de Deus. E aquilo que a gente não merecia, acabou recebendo. Merecíamos o castigo e não o recebemos. Não merecíamos a justiça de Deus e recebemos. Então, atuando a misericórdia e a graça de Deus ao mesmo tempo, nos faz ver uma porta aberta para a nossa salvação. Nós precisamos dessa confiança pessoal. Estou terminando. Diz ainda João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se todos pecaram, se todos estão condenados, se todos estão debaixo da ira de Deus, todos
podem ser salvos. Mas precisa crer, precisa depositar sua confiança no Senhor. Isso é um ato de fé, apenas isso, que pode se realizar neste momento aí na sua vida. Em Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O caso do carcereiro era um caso desesperador. Ele pegou da espada e já ia se matar. E Paulo disse: não faças isso, não faças tal. Todos estamos aqui. Porque para o homem desesperado, parece não haver saída, não haver solução. Por isso é que a mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. Você pode estar numa situação essa noite desesperadora. Ou neste dia, não sei a que hora você vai assistir o que eu estou falando. Você pode estar numa situação desesperadora. E aí, lhe dirá o inimigo de nossas almas: você não tem mais jeito, você não tem mais solução, você não tem mais salvação. Mentira, mentira e mentira. Você pode sim crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Confia no Senhor. Você não pode adiar o seu clamor a Deus. O seu grito de socorro a Deus tem que sair agora. Está abafado aí no peito por quê? Grite por socorro de Deus. Não é? Não confie na sua moralidade, não confie na sua boa fama, não confie nas obras que você faz, não confie se você leva uma vida correta, porque nada disso pode salvar você. O que pode salvar você é o que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. E confiar nisso, que Ele tomou o seu lugar, é o suficiente. A partir dali, a partir desse momento, você o seguirá como Senhor da sua vida. Morreu para ser seu Salvador e Senhor da sua vida. Em Romanos, capítulo 3, o verso 10 diz: não há um justo, nenhum sequer. E em Tito 3, verso 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uma vida reformada ou remendada não pode ser a solução. Você não precisa de remendos e você não precisa de reforma. O que você precisa é de uma nova vida. Em João 3, verso 3 diz: Jesus respondeu e disse para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que Deus te abençoe. E eu quero deixar, para encerrar este culto nesta noite, as palavras de resposta de Paulo e Silas para o carcereiro. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. A vida eterna, um assunto muito necessário para nós. E eu quero ler em João capítulo 17 e o versículo 3. Palavras de Jesus proferidas durante a oração que fez pelos seus discípulos logo antes de ser entregue às mãos dos pecadores, ser entregue nas mãos daqueles que o julgariam injustamente, mas tudo debaixo da permissão de Deus, e entregue nas mãos daqueles soldados que o levariam ao Calvário, e lá seria Jesus crucificado. Com esta perspectiva, e sabendo que isso estava ali, daqui a pouco acontecendo, o Senhor fez essa oração pelos seus discípulos e disse as seguintes palavras: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. Assim, o Senhor desvenda para nós, como fez para os seus discípulos, a chave para a vida eterna. O segredo de desfrutar da vida eterna, que é muito mais do que quantidade de vida. Fala a respeito da qualidade de vida com Deus, e que começa agora mesmo, agora mesmo. Você já pode participar desta vida eterna aqui, neste mundo em que estamos, para, se a morte ocorrer, continuar desfrutando da vida eterna. Um assunto ligado ao outro, o assunto da morte com o assunto da vida eterna. Porque quem é que sabe o último dia da sua vida? Quem é que pode afirmar o dia, o horário em que a sua vida encerrará? Só vejo, talvez na pessoa de Jesus, este conhecimento, esta ciência antecipada do seu dia e da finalidade da sua morte. Assim, meus prezados, Jesus revelou que a vida eterna é esta. Primeiro, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, porque são muitos os falsos deuses. Mas o Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus, aqui está sendo descrito por único Deus verdadeiro. E diz a seguir: e a Jesus Cristo a quem enviaste. A soma de duas palavras para descrever a pessoa do Filho de Deus. Jesus, Jeová que salva, e Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Jesus Cristo veio para nos permitir, através da sua morte expiatória, substitutiva, através da sua ressurreição, transmitir a garantia de uma eternidade junto ao Criador, que agora se tornou nosso Pai, através da adoção que recebemos. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante que a pessoa que vem a este mundo entenda o seguinte: se você nasce uma vez, você poderá morrer duas vezes, porque nasceu apenas uma vez e morrerá duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, você morrerá unicamente apenas uma vez. O que quer dizer isso? Vamos transformar isso numa coisa mais fácil de compreender. Em João capítulo 3, o verso 3, Jesus respondeu para Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Esse mesmo evangelho, no capítulo 3, o Senhor, então, deixa isso mais enfaticamente claro no verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário, é indispensável para receber esta maravilha chamada vida eterna, é preciso nascer de novo. Porque pela primeira vez nascemos fisicamente. Chegamos a este mundo do modo natural, não é? Concebidos, e ali, durante aquela gravidez, nos desenvolvemos, chegamos à luz e nascemos pela primeira vez. Mas todo aquele que nasce esta única vez, fisicamente,
traz consigo a natureza pecaminosa. E por isso mesmo, não é? Por causa dessa consequência da desobediência do primeiro casal lá no Éden, agora o homem, a mulher, precisa nascer de novo. É necessário nascer do Espírito de Deus. Tendo se arrependido dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa herdada desde Adão, agora o homem precisa nascer de novo. Então, faça a conta comigo. Se ele nascer apenas uma vez, fisicamente, ele morrerá 2 vezes. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos 6:23. Está escrito claramente para nós isso. Então, a recompensa que o pecador pode aguardar é a morte. E o que significa a palavra morte? A palavra morte significa separação. A Bíblia nos revela que enquanto não nascemos de novo, estamos espiritualmente mortos. O que quer dizer isso? Que estamos, então, vivos fisicamente para comer, beber, comprar, vender, construir, plantar e fazer todos os atos humanos, porém, há algo dentro de nós que está morto, está silenciado, está sem comunicação. O nosso espírito não tem comunicação com o Espírito de Deus. Paulo falou disso em Efésios capítulo 2, são citações muito conhecidas dos irmãos. Todos aqueles que apreciam a palavra de Deus conhecem estes fatos, essas doutrinas declaradas. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aos Efésios 2, verso 1. Estávamos mortos em ofensas e pecados. E assim, o homem precisa nascer de novo. É justamente disso que estamos falando. Quando ele nasce novamente, então ele agora passa a ter 2 nascimentos. O nascimento físico e o nascimento espiritual. Passa da morte espiritual para uma vida espiritual. Esta é a chave que o Senhor veio revelar para todos nós. Mas se o homem, então, nascer uma vez só, passar por esta vida, com grandes realizações até, grandes feitos, grandes obras, se tornar famoso, mundialmente conhecido até, renomado, reconhecido, pode se tornar um destaque, pode se tornar assunto de conversa dos bilhões de pessoas. Mas se esta pessoa apenas nasceu fisicamente, ela morrerá 2 vezes. Já estando morta espiritualmente, agora o fôlego de vida se vai, ela morrerá eternamente, porque estava morta fisicamente, morta espiritualmente, e agora soma-se a morte física, resultará na morte eterna, eternamente longe de Deus. Então, qual é o caminho? O caminho é: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçai os vossos corações. Ouvindo a voz de Deus, da palavra de Deus, o homem se desperta e diz: é disso que eu preciso. Esta é a salvação que a minha alma anseia. Não existe realização humana que possa se comparar à alegria de servir a Deus. Não existe. Não existe. Não é? Não existe nenhuma realização que o homem possa dizer: agora não há nada superior a isso. Porque somente quando o homem encontra com o Senhor é que ele pode dizer: pronto, agora eu tenho a vida eterna.
Então, se ele nasce apenas uma vez, ele já nasce espiritualmente, não é? Em ofensas e pecados, precisa ser vivificado, nasce morto espiritualmente. Em determinado momento da vida, o evangelho soará e ele dirá: é disso que eu preciso. Renascerá, nascerá novamente e então escapará da morte eterna. Morte espiritual mais a morte física resultará na morte eterna. Porém, se ele nasceu fisicamente e em algum momento da sua vida ouviu o evangelho e renasceu, então ele só morrerá uma vez, só morrerá fisicamente. E isto eu estou dizendo se ele não assistir o arrebatamento da igreja, não é? É evidente. Então, note bem que o homem e a mulher têm uma grande oportunidade, porque todo aquele que foi regenerado, nasceu de novo, quando a morte física lhe alcançar, a sua morte física, mas a vida com Deus que ele tinha, o transportará para a vida eterna. Vida eterna. Eternamente com Deus. Que maravilha. É algo tão precioso, difícil de descrever na verdade. Vou terminar agora. Atenção para uma coisa muito importante. A religiosidade não pode dar a vida eterna para ninguém. A igreja não pode dar a vida eterna. Nem a igreja pode dar vida eterna a quem quer que seja. A vida eterna não pode ser herdada dos seus pais. Olhe para os seus pais. São piedosos, são consagrados, são dedicados a Deus. Seus pais já nasceram de novo. Que maravilha! Eles servem a Deus. Mas a experiência deles não pode ser herdada por você. Seus pais não podem transferir vida eterna para você. Seus amigos, seus conhecidos são servos de Deus, mas o melhor dos seus amigos não pode transferir vida eterna para você. Não. Se você é uma pessoa que pratica bondade, boas obras, uma pessoa que pensa no semelhante, saiba que todas as tuas boas obras de caridade não podem te dar a vida eterna. Porque a vida eterna não se adquire como resultado das nossas boas obras. Aos Efésios, o capítulo 2 e o versículo de número 9, Paulo diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se Deus permitisse ao homem salvar a si mesmo com as boas obras, então o homem tomaria o próprio lugar de Deus. E ele não tem condições de fazer isso. A salvação é algo que Deus dá gratuitamente. É pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, o lugar das boas obras na nossa vida é como efeito, consequências, resultados da salvação já instalada na nossa vida. Da vida eterna que já se instalou na nossa vida mediante um novo nascimento. A regeneração operada pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe. Esta vida eterna está disponível a todos. Toda a humanidade pode desfrutar da vida eterna. Como farei para desfrutar a vida eterna? Vou lhe dizer agora, para encerrar, vou anunciar 2 textos bíblicos que falam sobre isso. João, o Evangelho, segundo João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E este mesmo João escreveu 3 cartas. E na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 5, e também no versículo 12, ele deixou registrado assim:
Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele complementa lá na sua carta dizendo: quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Que Deus te abençoe nessa noite. E esperamos que você tenha decisão. Quando eu devo tomar essa decisão? Quando palavras como estas que anunciei aqui nesta hora incomodarem a você. E você perceber: estou perdido, estou sem rumo, estou sem direção. Os feitos que efetuo na vida não me realizam e não me satisfazem. As conquistas acalmar a minha alma. Eu preciso ser salvo. Quando tudo isso vier sobre você, é porque Deus está falando claramente na sua vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu encerro dizendo: queremos ser os primeiros a saber, quando você tomar esta decisão por Jesus. Se você fizer isto agora, durante a oração final, conte isso para nós. Entre em contato. Eu vou publicar mais uma vez um telefone aqui. Esse telefone nos ajuda a orientar as pessoas também para seguir a Cristo. Ou então você é daqueles que por algum tempo andou na palavra de Deus e se afastou, mas agora sente fortemente a necessidade de voltar para o Senhor. Queremos saber sobre isso e queremos te ajudar. Meus prezados irmãos, que Deus a todos abençoe. A palavra do Senhor no Salmo 34, verso 17 a 19, eu gostaria que você colocasse sua atenção nessa leitura. Uma leitura que por si só diz tudo o que pretendemos aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa ter no seu coração esta porção maravilhosa da palavra de Deus. E antes que eu me esqueça, por favor, meus irmãos, antes que eu me esqueça, me perdoe, eu queria que você se lembrasse. Utilize o link, marque a sua inscrição para os cultos deste próximo domingo. E na quarta-feira que vem, espero ter aqui mais um convidado especial neste culto que será transmitido para vocês no nosso templo sede. Espero em Deus que tudo concorra para que mais este convidado especial nos fale. Estamos projetando para logo realizarmos um culto presencial, uma reunião de obreiros. Estamos vendo que isso logo se concretize com o avanço e a evolução do quadro a respeito dessa quarentena. Espero dar essa notícia para vocês. Quem sabe, aí na primeira quarta-feira de novembro já estaremos realizando pelo menos esta reunião mensal de obreiros em nosso templo sede. É o desejo do nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus favoreça este intento de cada um de nós. Mas, de todo modo, na quarta-feira que vem queremos ter um convidado especial. Voltemos aqui para a meditação na palavra de Deus. Deus está próximo do desanimado. Como é que diz aqui o texto? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Seja o nome do Senhor. Perto está o Senhor. Então, aqui eu quero constatar algumas realidades. A primeira delas, é de que o desânimo que nós nos referimos aqui essa noite, esse desânimo principalmente de ordem espiritual, é um fato que pode ocorrer a qualquer um de nós. Não há super crentes, não há super obreiros que sejam imunes a eventuais momentos de desânimo, que têm suas causas, e são muitas, algumas serão citadas. Porém, se é uma realidade experimentar o desânimo de vez em quando, eventualmente, também é uma outra realidade, ainda mais real, a da proximidade de Deus em relação aos desanimados. Atenção, você que está desanimado, deixe-me lhe dar uma notícia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está perto, ele está próximo do desanimado, daquele que por alguma razão, e são várias, agora encontra-se paralisado e não pode, e pensa não poder mais seguir adiante. Mas o que diz a palavra de Deus como fontes de desânimo? Alguns textos apenas, não é possível esgotar o assunto aqui nessa noite. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 25, eu retirei esse texto para você ouvir, com atenção. Deuteronômio 25, verso 17 a 19 diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíes do Egito. Deus falando com seu povo, falando da perseguição que Israel sofreu quando saiu em peregrinação do Egito. Com mão forte de Deus foi tirado Israel do Egito. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado. Olha só, meus irmãos. E não temeu a Deus, Amaleque não temeu a Deus. E aproveitando aquela condição de fraqueza e de cansaço e de abatimento e de fadiga do povo de Deus, criou aquela situação terrível para os israelitas, para os hebreus. E então Deus resume dizendo: será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Deus os fez recordar de um sofrimento, uma perseguição de 40 anos atrás. Agora que eles estavam prestes a entrar e possuir a terra prometida. E Deus disse, no momento de abatimento, e no momento para ainda acrescentar abatimento sobre vocês, desânimo sobre vocês, os inimigos vêm sobre as nossas vidas. Então, não se admire quando os inimigos vêm e em situação de cansaço e de fadiga você estiver e sofrer ataques dos inimigos. Eles, sim, estes ataques acabam trazendo desânimo, abatimento, fadiga, cansaço.
Mas o nosso Deus te assegura nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a memória, a lembrança dos inimigos, daqueles que são de Deus, será apagada. Bendito seja o nome do Senhor. E você seguirá triunfante e vencedor. Os abatimentos e os desânimos também ocorrem durante tribulações. As tribulações potencializam e multiplicam as possibilidades de desânimo. Somos suscetíveis nestas situações. E diz aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, quer dizer, ficamos em dúvidas, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Preste atenção nestas situações totalmente opostas que Deus assegura para os seus filhos. E você pode experimentar isso nestas situações que acabei de descrever a você e que estão no texto sagrado. Reconhece que em tudo podemos estar atribulados, mas não angustiados. Confie nessa provisão de Deus. Poderemos estar perplexos, não é? Duvidando o que é que está acontecendo, confusos, mas não estaremos desanimados. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Perseguidos, mas não desamparados. Podem os inimigos se unir em perseguição a você. Você não estará desamparado. E se perceber que está abatido, você não será destruído. São situações de esgotamento que vêm na nossa vida e nos traz o desânimo. Não. É um sentimento humano, é um sentimento real, ele ocorre, mas você pode ver essa situação se modificar. É uma promessa de Deus. Nesta mesma segunda carta aos Coríntios e neste mesmo capítulo 4, o verso 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glorifique a Deus por isso. O desgaste, o envelhecimento, as dores físicas e toda sorte de sofrimentos físicos fazem o exterior se corromper, porém a sua vida interior se renovará. Bendito seja o nome do Senhor, diariamente. Confie no Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha como é que Paulo descreve as nossas lutas. A gente pensa, esse sofrimento não acaba mais, esse é um sofrimento eterno. Não. Olha como é que Paulo enxerga isso. Leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, meu prezado irmão, porque você não está sujeito a estas coisas temporais e passageiras. Mesmo que a sua vida aqui na terra durasse 100 anos, o que são 100 anos perto da sua eternidade com Deus? Nada, nenhuma faísca é. Que Deus te abençoe, que a esperança se renove na sua vida. Ainda segunda-feira, pastor Allen trouxe neste canal a luta que teve Elias durante o seu combate,
a frustração que teve, porque depois de tantos milagres o povo ainda não creu. O rei Acabe e Jezabel também não se converteram. Porém, meus prezados irmãos, embora a frustração fosse tão forte que o fez pedir a morte, este mesmo profeta não viu a morte, porque o que Deus tinha preparado para ele era infinitamente superior ao que ele imaginava. É Deus que nos dá força, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos faz caminhar. Incrível isso. Pediu a morte, mas ele, sem dúvida alguma, não teve um desejo suicida. Não. Ele pediu que Deus o matasse, né? Ele não quis tirar sua própria vida. Porém, nessa noite, ainda que este pensamento lhe passou pela mente, fique tranquilo, é uma leve, momentânea tribulação, que não se compara com o peso eterno de glória. Bendito é o nome do Senhor. Finalmente, olha uma fonte de desânimo que acontece. Diz Paulo aos Colossenses 3:21, vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quando nós tratamos com pessoas que não têm sabedoria, são pessoas que não têm empatia, são pessoas que não sabem se colocar no lugar do outro, não têm sentimento pela situação do seu semelhante, como é o caso aqui. Pais que irritam filhos, acabam fazendo o quê? Desanimando os filhos. E isso mais ou menos significa, ao invés de instruir a criança, a desanimam, porque nunca tem uma palavra incentivadora, estimulante, somente palavras opressoras, duras, que fazem a criança ficar irritada e por causa disso desanimadas. Vós, pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. Filhos desanimados, abatidos. E se você vai pesquisar, a causa está ali dentro da própria casa. Não. Mude isso, mude essa história. Passe a ser uma pessoa encorajadora, uma pessoa que estimula, que incentiva, que parabeniza, que reconhece o acerto e não só fica procurando o erro. Valorize aquele com quem você tem contato e não provoque desânimo na vida de ninguém. Até porque espera o Senhor que nós sejamos prontos para animar os outros. Veja, 1 Tessalonicenses 5, verso 14 diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Veja que desafio Deus dá para os cristãos. E todos nós, de alguma maneira, devemos ser assim. Fontes de coragem, de estímulo, de ânimo para os nossos prezados irmãos. Quando fazemos isso, nós nos lembramos da 2 Coríntios 7, verso 6. Veja o que disse Paulo. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Que coisa maravilhosa! Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Todos nós, irmãos, temos que ter uma certeza. Deus está próximo dos abatidos, mas também envia pessoas para nos animar, para nos fortalecer e para nos encorajar. Deus tem companheiros para nós. Companheiros de verdade. Não companheiros na hora da conveniência, para uma vantagem adicional, para somente manipular e fazer uso de pessoas. Não, esse tipo de companheiro nós não queremos.
Nós queremos ser e ter companheiros que sirvam para buscar o crescimento do outro, o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Jesus, diz a palavra de Deus, em certo lugar, parando, disse que chamassem um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. É Jesus que nos chama, e Jesus nos anima, porque um encontro com ele vai provocar toda a transformação que a gente precisa. É disso que estamos falando aqui nessa noite. O nosso ânimo vem do Senhor. É Ele que pode nos animar. Vou encerrar. O segundo livro das Crônicas, 32, versos 7 e verso 8. Olha que leitura linda na palavra de Deus. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele, o rei da Assíria, está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Eu vou dizer e você repete aí. Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Glória a Deus. Glória a Deus. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Se lembram deste evento em que Senaqueribe faz o cerco a Jerusalém? E Deus manda um anjo só e destrói milhares de soldados assírios através de um único anjo. Deus realiza essa proeza. Por quê? Porque teve um homem que creu nisso. E este homem, o rei Ezequias, confiou na palavra do Senhor. Sim, mensagens chegaram para o desanimar, mas ele proclamou para todo o povo, dizendo: maior é o que está conosco do que o que está com ele. E ele é poderoso para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Você está em grande combate, você está em grande luta e talvez até desanimado. Mas levanta a tua cabeça. Olha para aquele que é autor e consumador da fé e saia triunfante do lugar em que está, altaneiro, confiante, sim, andando para frente e para cima, porque Deus, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, porque uma coisa eu te digo para encerrar agora, uma coisa eu te digo, quando a palavra de Deus assume um lugar na nossa vida, eu vou te dizer uma coisa, até o incrédulo e pagão fica animado. Onde está isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 33 a 37, diz assim: lembram-se daquela viagem, daquele naufrágio que estava submetido no navio, em que Paulo embarcou, indo a Roma para se encontrar com o imperador, preso. Ele tinha sido revelado por Deus, um anjo de Deus tinha estado com ele, assegurado a vida de todos que estavam naquela embarcação. Mas agora estavam todos há muitos dias sem comer, jejuando, estavam sem comer. Ouça isso para terminar. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer. Uma pessoa desanimada fica até sem comer, meu irmão. Mas não é esse um método de dieta alimentar recomendável. Não fique sem comer porque está desanimado. Fique sem comer porque você está cuidando de sua saúde, não é? Está jejuando de alguma forma. Mas porque está desanimado? Não, está aqui, ó. É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer,
não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Que Deus te abençoe. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, o ânimo vem. Não somente sobre os que conhecem a palavra, até mesmo sobre os incrédulos. Sabe de uma coisa que esta cidade e esta nação precisa? Da palavra de Deus. É a palavra de Deus que encoraja, é a palavra de Deus que anima, é a palavra de Deus que fortalece, é a palavra de Deus que ilumina, é a palavra de Deus que dá sabedoria, é a palavra de Deus que anima o homem. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Que Deus te abençoe, de todos que têm coração quebrantado e contrito. O Senhor livra de todas as nossas aflições. Foi uma noite maravilhosa com vocês. E que Deus os abençoe